Sim. Eu sempre falo que o apartamento ideal para o sênior é um que tem passado, presente e futuro. Então ele precisa caber a sua história, você Legal. precisa conseguir viver a sua vida de hoje, o que você quer fazer hoje, você precisa conseguir fazer tudo nele, e você precisa conseguir vislumbrar esse futuro. Se alguma coisa acontecer, eu vou estar bem instalado, eu vou ter que fazer grandes mudanças. Que você vê a realidade acontecendo, né? Todo mundo que está nos ouvindo aqui agora vai ter um sênior na sua família. Vai, e aí ter essa experiência, eu fico aqui, enquanto você está falando, eu estou pensando e conectando todas as coisas que acontecem, e acho que você deve fazer a mesma coisa. É como você tem uma preocupação de conectar com essa pessoa e trazer uma solução para que essa vida contínua que vai acontecer, ela seja boa, né? Virando a Chave, o podcast que impulsiona a comunidade de corretores. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Virando a Chave, um programa pensado e desenvolvido para você, corretor e corretora de imóveis, que está aí em busca de qualificação, conteúdo, conhecimento para fazer ainda melhor o seu dia a dia, o seu trabalho, encantando e conectando com muita gente. Se você ainda não trabalha com a MRV e está nos assistindo agora, tá aqui o QR Code na tela para você se cadastrar, talvez tenha interesse em aprender um pouco mais sobre como é trabalhar com os imóveis da MRV, fique à vontade, você será muito bem-vindo aqui com o nosso time de gerentes. E hoje, gente, nós vamos desbravar um outro tema que a gente nunca conversou sobre isso aqui no podcast, são vários episódios já ao ar e a gente nunca trouxe o tema super relevante, que é novas características ou novas preocupações de design e de arquitetura para moradia, para a longevidade, de acordo com o futuro que as pessoas, o mundo vai envelhecendo e a gente tem que ter uma preocupação. Flávia Ranieri, muito obrigado, uma especialista no tema, vai dar uma aula aqui para hoje para a gente. Seja bem-vinda. Ai, obrigada, Thiago. Quanta honra estar aqui. E eu estou muito feliz de poder falar para esse público, que é quem está na ponta, né? Quem precisa passar as informações e entender o que é importante. Conta pra gente, a gente ia começando aqui já conversando e estava esquentando um pouco offline. As mudanças são muito radicais. Como é percebida as mudanças para um corretor que não está habituado a ver esse tipo de mudança ou que está atendendo um cliente de um perfil mais sênior, já um perfil mais idoso? Quais são as mudanças, as atenções que esse corretor tem que ter no imóvel que ele está oferecendo? Olha, a primeira coisa é a questão de localização. Porque o sênior, a gente vai envelhecendo e a gente vai parando de dirigir, a gente não quer pegar carro, e uma grande tendência deles é fazer tudo a pé. Então, quando eles vão procurar um imóvel, eles sempre olham ao redor se tem uma padaria, uma farmácia, um supermercado. Olha as dicas aí, né? Exatamente. Se tiver no bairro que os familiares moram, que está assim perto, melhor ainda. Aí depois que a gente passa dessa escala bairro, a gente vai mais pro quarteirão, digamos assim. Sim. Então eles sempre olham como é que vai ser esse deslocamento. Então se a rua é muito inclinada, se tem muito buraco, Legal. muitos idosos eles deixam de sair de casa por medo de cair na rua. Por Aham. causa das calçadas, então eles sempre dão uma olhada no estado das calçadas e o acesso ao próprio edifício. Se tem escada, se não tem, se tem rampas, se tem como subir, porque muitas vezes as pessoas pensam: "Ah, mas a gente não pode pensar no sênior em cadeira de rodas e tudo mais, é um sênior ativo, sênior Sim. independente". Bom, primeira coisa, a gente não para de envelhecer, então ele é independente e ativo E quando hoje. para, a notícia é ruim, gente. A Então não notícia é dá. ruim, exatamente. Então a gente precisa pensar ao longo da vida mesmo. E outra coisa é que mesmo a gente sendo independente, não usando uma cadeira de rodas, caminhando, o joelho dói, as pernas doem. Então se você tiver uma escadaria daquela gigante para subir, já é um desânimo. Sim. E vai ser um problema, porque isso vai fazer com que ele fique isolado dentro de casa, porque ele vai ficar com preguiça de sair e de voltar. Sem dúvida. Isso só São falando do prédio. pequenas atenções que você disse aqui. Olha que legal. Primeiro, localização, não pela localização, mas o que tem de facilidades em volta. Exatamente. Farmácia, supermercado e padaria. Olha, simples. Sim. Segundo ponto, você falou de se está no bairro ou próximo da família, melhor ainda. Então, vai lançar um produto que você já sabe que tem
um familiar perto e tem um idoso na sua carteira de clientes, é um belo momento para você ativar. Preocupações do entorno. Então, se você quer fazer um vídeo, ou quer impulsionar, ou quer falar com esse público, é melhor falar do que está em torno do que falar do imóvel. O imóvel é importante, mas se você não falar da calçada, das vias, o quão fácil e seguro, porque segurança para essa fase de vida não é segurança de ficar atrás dos muros, né? Exatamente. A segurança é garantir que não vai cair. Exatamente. E acho que é um insight importante que acho que pouca gente sabe disso. E aí depois, claro, você tem que ter uma preocupação lógica com o empreendimento, com o apartamento, né? E aí a minha pergunta, Flávia, é como é que estão as demandas assim, de ajustes? Porque muitas vezes isso nasce na fase de projeto, ou depois a pessoa tem que refazer tudo depois de entregue. Os empreendimentos já estão nascendo com esse pensamento? Posso ser sincera? Por favor. Não. A não ser que sejam os empreendimentos voltados para o público sênior, ainda não. Mas vou ser otimista aqui. Tem um sinal ou outro. O que eu quero dizer? O empreendimento hoje, ele nasce com aquele apartamento padrão, uma estrutura padrão, e por obrigatoriedade da lei, ele tem que ter uma porcentagem ou poder oferecer uma planta acessível. Eh, Hoje em dia, eles já estão indo além da acessibilidade. Então, eles já pensam, ao invés de jogar o apartamento acessível só para o térreo, ele já começa a pensar em apartamentos acessíveis em outros andares, já começa a pensar em tamanho de circulação, de corredor, e pensando em porta de entrada. Uhum. Da porta para dentro do apartamento, a gente ainda está precisando melhorar. Sim. Mas nas áreas comuns, a gente já está tendo um aceite, uma preocupação bem grande com várias questões relacionadas ao envelhecimento. Você acha que isso vai ser, tô pensando aqui em voz alta, a gente fala, em muito tempo se falou muito dos selos de sustentabilidade dos empreendimentos. Você acha que vai ter algum selo, algum tipo de marca que esse é um apartamento adaptado para senior living ou alguma coisa assim? Eu acredito que sim. Na Europa, por exemplo, a gente já tem hotéis que têm o selo age friendly, Uhum. onde todos os apartamentos já são adaptados. E quando a gente fala adaptado, gente, para vocês, assim, adaptado, não fica pensando que está parecendo um hospital, são coisas muito básicas. É a questão de tratamento de desnível, iluminação, aí depois a gente pode falar Perfeito. sobre essas coisas todas. São coisas simples, assim, né? Eu acredito que sim. Eu acho que seria ótimo ter, porque ia ajudar, inclusive, aos corretores e a pessoa que está procurando a conseguir achar mais fácil. Então, ele Sim. pode ter no mesmo empreendimento. Olha que ideia boa para vocês fazerem. Olha aí. Vocês podem ter um selo assim, ó. Nesse prédio, a gente tem 10 apartamentos que são age friendly. Sensacional. Que aí, pelo menos, você já É consegue muito legal, né? fazer um checklist de coisas boas. Agora eu vou trazer um assunto espinhoso. Eu ia começar a conversar com a Flávia aqui sobre esse e a gente não aprofundou. Mas tem um entrave, né? Porque a gente ainda não tem o financiamento, a pessoa de mais idade tem uma dificuldade maior em financiar seu imóvel. Independente qual é o agente que vai financiar, ele muitas vezes paga uma taxa mais alta, tem que pagar um seguro mais caro, e ainda tem um preconceito quanto a dar financiamento para pessoas de mais idade, por um risco de inadimplência futuro. Isso está sendo tratado, na sua percepção? Está sendo tratado. A gente percebe, por exemplo, uma coisa que não existia no Brasil, que era hipoteca reversa, essas coisas que foi muito tratado, hoje em dia já está regulamentado. A gente vê uma preocupação com os bancos Aham. de garantir a longevidade das pessoas. Então você vê, não vou falar marca aqui dos bancos, mas você vê que eles já têm programas de bem-estar para os clientes, aonde eles ajudam os clientes a ter uma qualidade de vida melhor, de alimentação, de atividade física, para que ele consiga viver mais e bem. Porque isso para ele é Legal. lucro. É lucro, claro. Então, eu já vejo um movimento nos bancos, nas seguradoras, todo mundo nos planos de saúde, todo mundo pensando, isso que é muito legal, ao invés de pensar na tratamento e doença, todos eles estão começando a pensar em prevenção. Bacana. Prevenção, fortalecimento. E que quando a gente fala de habitação, para talvez um dos maiores índices de causa de problemas para idoso é queda, né?
Uhum. e que vem de uma habitação mal planejada, vem de uma habitação talvez que não precária ou que não está adaptada, como você trouxe aqui, mas talvez esse é um ponto de alerta para todo mundo que você está trazendo aqui, é como isso vai ser preparado ao longo do tempo para que evite justamente qualquer tipo de problema futuro. Então, talvez isso habilite algum tipo de financiamento diferenciado, algum tipo de facilidade de financiamento, que é uma discussão que ainda não veio para a pauta com os agentes financeiros, né? Ainda não. E é interessante porque eu todas as vezes a gente fala lá fora, mas nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem programas de financiamento nos bancos que são juros baixíssimos se você provar que é para fazer uma adaptação de uma casa. Sim, Então você consegue viabilizar, ou se é para comprar um imóvel que é acessível ou que tem essas adaptações, aí os juros também caem cai. bastante. Isso ainda eu não vi por aqui, Não, mas fica aí, né, a nossa, provocação. Mas eu vou te falar uma outra coisa, você falou da queda, mas vou te falar os 2 principais problemas do sênior. A queda acho que é uma das principais, mas a outra é a socialização. perfeito. E as pessoas esquecem. E aí a gente falando de arquitetura e falando de imóveis, dos apartamentos e tal, eh, a gente sempre fala que o sênior ele até está interessado em fazer um downsizing, né, que é reduzir o tamanho do apartamento, porque ele busca praticidade, Sim. ele não quer mais ficar gastando o tempo dele arrumando casa. Aham. Então, um apartamento mais enxuto, mas sem fazer o que a gente chama do downgrading. Ele não quer baixar o estilo de vida, então ele quer Sim, continuar recebendo gente em casa, os filhos, os netos, os amigos, e aí o apartamento não pode ser tão pequeno. sim. E se ele for pequeno, a área comum ela tem que estar preparada para receber todo mundo. Então, o corretor que está aí, você observa, se o apartamento for muito pequeno, procura trazer as vantagens das áreas comuns, que ele vai poder receber essas pessoas lá. Porque, de novo, você trouxe a socialização, e essa socialização, estou aqui pensando muito claramente em alguns exemplos, mas é exatamente isso. Você não quer abrir mão de ter as pessoas perto de você na sua casa, porque aquele é o cantinho deles. E eles, acho que na média, pelo menos os seniors que eu conheço, têm esse prazer de estar sempre convidando. Vem mais, vem para casa, vem aqui me ver, faz alguma coisa junto, porque traz uma parte de carinho que eles querem seguir transmitindo, né? É. E aí o engraçado é que se você não tem uma estrutura para receber, isso dificulta. Sim, E aí não dá. E tem a questão dos netos, que eles esquecem. Eles falam, por exemplo, o que que tem de bacana no empreendimento sênior hoje em dia, falando dos exclusivos? Lugar para os netos brincarem. Tem que ter. tem que ter. E talvez não seja pensado. Se você Não, pensar no sênior, você vai pensar em aparelhos de lazer específico para eles. E você acaba esquecendo de botar um playground, alguma coisa, que para eles talvez não seja importante, mas conviver com os netos lá será exatamente. super importante, né? E essa realidade, com as mudanças todas sociais que a gente está acontecendo no Brasil, muito o índice de divórcios é bem alto, né? Então, a quantidade de filhos ou que voltam a morar com os pais, ou que dependem dos pais para ajudar a tomar conta dos netos, né, dos filhos, Sim. né, é muito grande. A gente precisa começar a pensar em imóveis que conseguem incluir toda essa diversidade brasileira, né? Tá ficando fácil, né, Flávia? Não tá? Incorporar virou um problema complexo. Ficou. Mas acho que essa preocupação que você traz é quanto a longevidade da população vai mudar a dinâmica das convivências sociais, né? E Exatamente. como o corretor de imóveis tem que começar a ler isso quando ele tem um cliente e como mapeia esse tipo de perfil, seja mesmo o perfil não sendo comprador, sendo Uhum. um casal jovem, por exemplo, se vai estar lá um casal jovem com o filho, mas quem vai cuidar do seu filho? Ah, minha mãe. Quantos anos tem a sua mãe? 75. Qual é a preocupação? Como é que eu vendo um tipo de adaptação para sua mãe que vai estar lá no apartamento, usando o apartamento para estar com o neto, e pode ser um atributo importante para que esse corretor tenha sucesso no seu encantamento, não? Exatamente. E aí você entra numa outra questão que hoje em dia eles têm olhado muito, que é a questão de serviços acoplados. Então, por exemplo, tem empreendimentos que oferecem aqueles recreadores infantis. Sim, O sênior ama isso daí, porque deixa o neto com ele, aí ele
descansa um pouco, deixa com o recreador, volta, aí ele faz o lanche, faz as Aham. coisas, deixa a vida mais leve. Eu acho que o grande segredo que o sênior busca é ter uma vida mais leve, mais confortável. Então, tem empreendimentos para jovens, por exemplo, que tem aqueles mercadinhos, assim, no Sei, térreo, que sim. resolve as coisas. O sênior adora, não ter que sair, andar 5 quarteirões. Isso, se você tem um empreendimento desse tipo, que tem várias facilidades no condomínio, sempre é presente para o sênior. Ele vai adorar, é uma tendência que eu observo Que geral. você está trazendo é a A conveniência conveniência, próximo do seu lugar faz com que ele tenha uma preferência por isso. É isso. exatamente. Que legal. Que outros tipos você trouxe vários atributos super importantes aqui, mas quando a gente fala de atributos de lazer lá dentro, quais são os itens, quando você pega um empreendimento específico, que eles mais utilizam? Olha, mais usam são as áreas sociais. Os espaços gourmet, usam muito piscina, junta os vizinhos para e aí eles contratam eu vejo assim, os próprios vizinhos contratam, um professor de hidroginástica. Desce todo mundo 2 vezes, 3 vezes semana para fazer Que hidroginástica. legal. Amam piscina. Bom, depende da região, né, gente. Muita calma aí. Ah. Eh, Espaço gourmet, academia. Academia é uma coisa que ela às vezes ela foi muito relegada ao jovem, voltando para musculação, só fazer Yeah, músculo e tudo mais, e quanto mais o tempo passa, mais os estudos vão comprovando a importância do fortalecimento muscular perfeito. para boa longevidade. Então, como é que exercícios de pernas é um fator preventivo para demência. Aham, E os próprios sêniors vão observando que fortalecer lombar reduz a dor nas costas, o sim. próprio exercício de perna para levantar e sentar, então que o exercício na realidade vai dar para ele independência. Então eles, realmente abraçam isso e usam academia, e tem que ser uma academia completa, pilates é uma das É isso que eu ia maiores perguntar. Pilates, eu tendências. ia dizer, porque Pilates deve ser uma dos equipamentos mais importantes para essa categoria de pessoas, né? Eu acho que assim, eu falaria que sim, porque Pilates ele acaba trabalhando Força. força, Isso. flexibilidade, alongamento, essas coisas todas, mas todos eles são importantes, porque o cardio é importante também para manter, o de força, braço, tudo Sim. não tem muito como fugir. Não, e é legal porque quando você consegue entender um pouco o seu perfil, essa pessoa que você tá, mesmo que, de novo, não é o seu cliente, mas é alguém que é parte da família e que vai conviver bem dentro do imóvel ou dentro do Uhum. empreendimento, é como você traz isso para o centro da sua conversa. E a preocupação, e aí, claro, a construtora, as incorporadoras vão ter que começar a preparar um pouco mais esse terreno para que isso também seja acho que um benefício que você está entregando, mesmo que não é um empreendimento, como você falou, Age age friendly. friendly, mas adaptado para o sênior, mas você está trazendo preocupações, que acho que é o grande ponto aqui de atenção, né? Eu acho que a preocupação que eles demonstram muito é o seguinte: esse apartamento, porque normalmente quando eles compram um apartamento nessa etapa de vida, muitos têm a ideia de que vai ser o último apartamento que ele vai comprar. Sim, Então ele vai ter esse olhar no seguinte sentido: se hoje eu estou independente, esse apartamento me atende, se alguma coisa mudar, ele vai continuar me atendendo? sim. Eu sempre falo que o apartamento ideal para o sênior é um que tem passado, presente e futuro. Aham. Então ele precisa caber a sua história, você Legal. precisa conseguir viver essa vida de hoje, o que você quer fazer hoje, você precisa conseguir fazer tudo nele, e você precisa conseguir vislumbrar esse futuro. Se alguma coisa acontecer, eu vou estar bem instalado, eu vou ter que fazer grandes mudanças, Sim, porque uma das coisas que eu acho que as construtoras ainda não pensam é na velocidade que a mudança acontece nessa etapa de vida. Então, às vezes, é assim, você tá ótimo, levou um tombo num chuveiro, aí você foi para o hospital, quebrou o fêmur, quebrou a perna, dali a 3 dias seu apartamento já teria que estar adaptado. E isso. aí não dá mais E tempo. tem que ser fácil e Tem que rápido, ser né? fácil e rápido. Então, por isso que eu falo que o apartamento ideal para as construtoras teriam que ter corredor largo, porta larga e pelo menos um banheiro acessível. Sim. O resto, ele se ajeita. Pode ir transformando. Eu gosto das casas que envelhecem com a gente. Não precisa colocar a barra de apoio hoje, mas tem que estar preparado. Tem reforço?
hoje em dia, na ideia do drywall para tudo, Sim, gesso em tudo, tem reforço para você instalar uma barra. perfeito. E a gente tem lançado muitos empreendimentos que ele está assim, todo previsto para a longevidade. Sim. Quando ele compra, ele não está com todos os acessórios, Não, mas ela mas já o tem básico tem que ter. Não dá mais. Isso é muito legal. Que bacana. Belas provocações aqui para todo mundo, para a gente, para as construtoras, para o mercado imobiliário, para o time comercial que não olha para isso. E aí, pensando um pouco em demografia, como é que você está vendo isso? Qual é a velocidade da adaptação do mercado com essa preocupação que vocês lá no escritório de vocês têm? Como é que está a demanda? Pelo que você estava falando aqui, já tem uma demanda bastante acentuada para alguns empreendimentos exclusivos, que é muito legal. Mas como é que está a evolução disso e qual a sua, na bolinha de cristal, quão rápido vai ser isso? Olha, eu tô muito otimista. Eu acho que vai ser mais rápido do que eu tinha imaginado. A gente está atrasado, obviamente. O que acontece, assim, só para o pessoal entender, se a gente for pegar a França, por exemplo, esse processo que a gente está passando no Brasil, que é de ter mais pessoas idosas do que jovens, ele aconteceu ao longo de 120 anos. Uhum. Eles tiveram 120 anos para ir testando modelos, testando soluções, adaptando cultura, até chegar no ponto que eles estão hoje. A velocidade que a França demorou 120 anos, o Brasil fez em 10. Então, a gente não teve tempo Sim, para fazer. E agora que está todo mundo acordando para o tema da longevidade, as incorporadoras estão correndo atrás do prejuízo. sim. Os primeiros modelos que existiram no Brasil, eles eram muito importados, né, dos Estados Unidos e da Europa, que já têm soluções mais evoluídas. Só que o brasileiro e o Brasil não é para amadores, Não, né? A gente tem uma cultura própria que a gente não se encaixa em modelos total. estrangeiros assim. Então, o que eu percebo é que as incorporadoras elas estão se ajustando ao que o brasileiro gosta, ao que ele quer, entendendo qual que é o perfil do maduro no Brasil. Sim. Porque, por exemplo, o pessoal fala dos imóveis para sênior nos Estados Unidos. Que na Flórida tem um monte, maravilha, não sei o quê, sensacional. Só que nos Estados Unidos, eles têm uma cultura familiar de que fez 18 anos, Todo mundo rua. rua e vamos. O sênior lá, ele vai guardando dinheiro para se mudar de estado É isso aí. nesse momento. O brasileiro é super família, é super apegado, ele não anima tanto assim. É, Não são todos, mas a porcentagem é bem pequena, que vai se animar se mudar de cidade para ir morar num lugar que numa seja. praia, perto no sítio. É, É, não é. Então eles estão entendendo essas coisas. Eu vou dar um exemplo muito bom. Um dos primeiros empreendimentos que eu participei há quase 10 anos atrás, uhum. eram apartamentos do tipo estúdio para o sênior. E aí eu fiquei sentada lá no stand, escutando os corretores, fazendo Sim. esse trabalho de venda junto ao público final. E aí o que a gente escutou lá? Mas não tem tanque? Onde é que eu vou lavar minhas roupas? Né? A gente tem as mulheres têm os hábitos de lavar calcinha, não sei o que e tal. Mas é Não isso. tem, mas o quarto não tem porta? E se eu quiser descansar e não quiser aquela sombra atrás de mim, outra pessoa, não sei o quê? Não tem uma área de serviço, eu não consigo pôr um varal? Eh, Onde vão caber as minhas coisas? Porque você tem que pensar que um estúdio para um jovem, ele está começando a vida. É, Para um sênior, ele tem uma vida inteira que ele carrega junto. total. E aí, o computador entendi. É mais do que 4 paredes. Eu preciso ter espaço de armário, eu preciso ter lugar onde ele tenha privacidade. Ele não vai descer com toda a roupa dele para uma lavanderia coletiva Não e vai. depois carregar tudo isso de volta. Você tem que levar esse conforto até ele dentro de É. casa. Então, você vê quando não é sobre doença, é sobre vida? Então, como que o apartamento ou o prédio pode facilitar a vida de um sênior ativo independente? Sim. É sobre isso. É impressionante, né? E aí, muitas vezes, foi o que você fez. Só escutar as pessoas Só escutar. facilita demais e você Demais. acerta. Muitas vezes, as incorporadoras ou, enfim, construtoras, elas idealizam alguma coisa para um determinado público sem necessariamente escutar ou pensar
o que eles precisam, né? Nossa. E essa é a primeira coisa que precisa ser feita. Eu faço um trabalho com as incorporadoras logo antes de começar o projeto de arquitetura, que é Aham. justamente esse. A gente entende qual é o público que eles querem, porque tem momentos de vida muito variados, Sim. até onde eles querem oferecer dessas facilidades. A gente monta em função da localização e tudo mais, qual é o perfil comportamental desse sênior, porque existem vários perfis. Tem o Sim. perfil, se vocês pensarem assim na casa de vocês, tem aquele sênior que é o agregador, que é o que comanda todas as festas. Sim. Tem aquele que quer rua, fica na rua o dia inteirinho fazendo coisa, não para. Tem aquele que gosta de ficar dentro de casa, tem É o uma coisa espaço mais dele. introspectiva. Entender exatamente quem você quer atacar, Sim. principal. Aí a gente monta todo o briefing de arquitetura, de áreas comuns, apartamentos e que tal. E aí nós vamos para pesquisa. A gente pega os sêniors e a gente mostra para eles isso e fala: o que você acha? O que você acha ruim? O que você acha bom? O que podia melhorar? E é muito interessante porque uma vez a gente estava fazendo essa pesquisa e no intuito de oferecer tudo bom e no melhor, tinha tudo no empreendimento. Aí na hora da pesquisa, uma senhora virou e falou assim: nossa, mas tem até cabeleireiro aqui dentro, é a única oportunidade que eu tenho de sair de casa. Você vai me tirar até É isso? isso. Então, assim, não precisa ter tudo. É. Então, se eu fosse falar para o corretor, ao invés de jogar tudo, escuta. Eles adoram falar. É isso aí. Escuta, pergunta qual que é a rotina deles, o que, que eles gostam de fazer, e aí vocês vão pescando o que importa? ele gosta. E não caiam na armadilha de achar que todos são iguais. Claro. Não são. E aí, e acho que você está trazendo pontos super legais, porque você vê a realidade acontecendo, né? Todo mundo que está nos ouvindo aqui agora vai ter um sênior na sua família. Vai. Vai, e aí ter essa experiência, eu fico aqui, quando você está falando, eu estou pensando e conectando todas as coisas que acontecem, e acho que você deve fazer a mesma coisa. É como você tem uma preocupação de conectar com essa pessoa e trazer uma solução para que essa vida contínua que vai acontecer, ela seja boa, né? Acho que essa é a preocupação que você está trazendo. É longeva, é cada vez mais, e ela tem que ser saudável, ela tem que ser muito suave. Porque se a gente ficar preocupando em encher muito ou colocar muitos atributos dentro do produto, muitas vezes você vai tirar alguma coisa que é um item de lazer importante para ele, que é conhecer gente na rua, ir para praça, se divertir com alguma outra coisa que você está trazendo para dentro de casa e quase que bota numa prisão. Vai para academia. Não. Para quê? Você já está aqui dentro de casa? Para que vai sair, né? Não, exatamente. E às vezes eu já vi isso acontecer. Nesse trabalho de escuta, entendendo a rotina, ele fala assim: nossa, eu não acredito que a 2 quarteirões tem um clube que tem um negócio fantástico, não sei o que e tal. Aí super anima. Aí pro outro você já fala assim: nó, tem assim uma rua só de bares. Aí ele já se anima. Sim. Não tem certo e errado. É realmente esse trabalho sutil da escuta. Perfeito. Não encher o prédio de tudo, não é isso. Perfeito. Mas ter estrutura. Bons E aí a pontos. gente entra na questão de tecnologia. Quer falar sobre isso? Quero muito. E acho que é uma dor enorme. É uma dor enorme, porque os empreendimentos estão saindo cada vez mais com uma infraestrutura preparada para a tecnologia. Sim. Porque com essa questão de ter mais pessoas idosas do que jovens, quem vai cuidar da gente no futuro? Vou dar meu exemplo. Meu pai é de uma família de 5 filhos. Nós, eu e meus irmãos, somos 3. Eu e meus irmãos não temos nenhum filho. Estou sem cachorro, mas não tem filho. Que, aliás, espaço para pet é um negócio Super também que tem que importante. ter. Então, quem vai cuidar da gente? Eu falo que eu comecei nessa área de uma forma muito egoísta, pensando assim, gente, eu não vou ter quem cuide de mim. E eu preciso preparar. Aí a tecnologia, ela entra com coisas muito sutis que as consultoras já usam. Fechadura eletrônica na porta. Esqueceu a chave, preciso liberar a entrada de alguém num caso de emergência, ponto que já está saindo normal. As áreas comuns, e vocês vão falar, gente, mas isso aqui é para sênior? Vocês veem que já usam. Reconhecimento facial na portaria. Sim. Então, precisou entrar rápido, para ele isso é não ótimo, esquece, segurança, não esquece nada. não tem que segurar nada, maravilha. E aí você vai para dentro do apartamento, você deixa, agora a gente fez um apartamento que tinha ponto de energia para a câmera, se quisesse, e a gente deixou uma câmera instalada na sala.
Sim. Se quiser, depois no futuro, precisar. Porque eles estão. O número de pessoas morando sozinhas no É envelhecer cada vez tem maior. aumentado cada vez mais. Então, como fazer com que elas morem sozinhas, com segurança, e se precisar de ajuda? Botãozinho de emergência. Se precisar de ajuda, toca. Alexa. Tem Sim. algumas construtoras que já estão entregando, junto com o apartamento, entrega uma Alexa junto. Né? E aí, Integrada com algum tipo de integrada, segurança, né? algum tipo de De segurança. comunicação, né? E aí eu falo, gente, mas não pode entregar só a Alexa, você precisa entregar a Alexa configurada. É isso aí. Não Porque nós adianta. vai ter que pedir ajuda Ah. para alguém configurar. Mais importante que a tecnologia é o suporte da tecnologia. Sim. Uma vez eu estava conversando com o pessoal de um empreendimento e eles falaram assim para mim, Flávio, você sabe que lá na recepção a gente já monitorou, o maior número de ligações na recepção é porque a TV a cabo saiu do ar. E não liga para a operadora, né? Liga para a recepção. Não, porque acho que é alguma coisa no controle remoto. E às vezes Agora, uma pergunta. E recepção eletrônica? A gente tem visto cada vez mais a recepção eletrônica. Aquela que não tem ninguém. Porteiro eletrônico. A portaria virtual, na verdade. É isso. Isso funciona? Olha, ela funciona, mas eles reclamam. Por quê? Porque o porteiro e o zelador é o ponto de segurança para eles no edifício. Sim. Então, tem vários edifícios que eles fazem, na reunião de condomínio, essa enquete. Vamos tirar o porteiro, porque é caro, né? Sim. Todos os turnos e tal. Vamos colocar um porteiro eletrônico. Ah, mas se der um vazamento na minha casa, quem é que eu chamo? Se der um problema na elétrica, quem é que eu chamo? Porque acaba sendo uma pessoa de suporte para as ocorrências do dia a dia. E de confiança, porque Confiança. E de companhia. Quantos sêniors a gente vê que às vezes desce para a portaria para ficar batendo papo? Sim. Fica ali batendo papo. O porteiro sabe da vida de tudo, ele sabe da vida de todos do prédio. Então, ele, na realidade, ele é uma ponta que ela é um pouco social, ela é um pouco suporte. O que o pessoal tem feito hoje é trocar o porteiro pelo papel do concierge. Sim. Então, eles têm a portaria eletrônica e tudo mais, mas ele tem uma pessoa no edifício que vai resolver, mas se chegar uma encomenda, quem vai pegar para mim, quem vai buscar? Então, eles estão indo para esse lado. Bacana. Deixa eu indo aqui já fechar, nós vamos batendo papo Já? aqui, vai ficando bom, Não. Batendo papo, fica legal. Agora deixa eu perguntar, assim, a gente convive muito com uma diferença, o Brasil tem uma diferença de classe social tremenda. Uhum. Então a gente está vendo tudo isso, é muito legal, mas a gente olha muito numa classe social média alta. Uhum. Como é que é esse senior living na classe econômica? Qual a preocupação para esse lado? Porque é muito diferente. E aí, muitas vezes, as pessoas têm também essa necessidade de morar sozinhas, mas menos acesso a uma capacidade de ter esse espaço preparado. Como é que dentro dos imóveis que eles têm hoje, ou que estão sendo construídos ou adquiridos, eles vão se adaptar para o futuro? Eu acho que uma coisa que eu tenho aprendido muito é a questão que eles sabem melhor do que ninguém, que é o senso de comunidade. Sim. Então, eu vejo surgirem iniciativas que vão... Como às vezes a gente não consegue mudar o imóvel, eles criam uma rede de suporte na comunidade que vão dar essa segurança. Muitas vezes vai acontecer. Então, tem uma coisa que chama comunidades compassivas, por exemplo. Então, se você tem um sênior que precisa de cuidados em casa, a comunidade se une e eles fazem um rodízio. Passam lá, de manhã alguém vai lá e ajuda a dar banho, Bacana. na hora do almoço vai lá dar comida, na hora de não sei o que e tal. Tem alguém que roda só para ver se está tudo bem, não sei o que, alguém mora sozinho, não sei o que. E aí eles vão criando essa rede que se ajudam. Eles já faziam isso com as crianças, Sim. né? E agora eles estão aprendendo a fazer isso com os sêniors, e aí as comunidades estão fazendo também, não só, tem o extremo, que é dar cursos de cuidadores para pessoas comuns, que não é para trabalhar necessariamente como cuidador, mas para aprender a cuidar dos sêniors, como também iniciativas nas comunidades da parte cultural, da parte de educação, de ter um aprendizado continuado. Hoje em dia, parar de trabalhar é um luxo,
Então, como fazer com que esse sênior esteja atualizado para ele conseguir emprego, para ele conseguir Continuar ativo, né? continuar ativo. E as casas, a gente sofre, porque os maiores problemas são os desníveis, né? A Sim. gente não tem essas circulações todas que a gente está acostumado. A questão básica para a gente, ventilação natural, iluminação natural, coisas que vão deixar, né, a qualidade do ar, tudo isso que vai deixar pronto, mas eu sempre sou otimista. É bom. Saiu nessa semana um estudo sobre os sêniors, perfil de comportamento dos sêniors de alto luxo. Sim. Daqui a um mês, mais ou menos, vai sair um outro estudo que é das comunidades periféricas. E aí eu acho que vai trazer muitos insights. E são estudos brasileiros. Quem faz isso é Data 8, não vou fazer, é Sim. uma empresa de pesquisa mesmo, que fazem pesquisa exclusiva sobre os sêniors. Sim. E aí você vai ter que me chamar de novo Opa, para a vai gente ser um prazer. discutir essa pesquisa. Mas Precisa. acho que o ponto é esse, é como, mesmo respeitando as diversidades sociais, Uhum. tem uma preocupação genuína, acho que das incorporadoras, dos líderes imobiliários, do mercado imobiliário, com o envelhecimento da população. Sim. E a gente fala bastante o quanto bairros planejados podem ajudar nisso. Você cria bairros planejados, você estrutura, você deixa um legado numa cidade e você consegue dentro desse bairro, de certa forma, você não está diretamente pensando nele, mas indiretamente você está impactando esse futuro. Posso dar um exemplo prático? Claro. Lá no sul, na cidade de Palhoça, Uhum, tem um bairro que chama Cidade de Pedra Branca. uhum. E lá, todo o bairro, ele é tudo nivelado, tem uma série de preocupações para ele justamente ser adaptável ao longo da vida inteira. Sim, Desde crianças a tudo mais. E ele, como um bairro novo, muitos jovens se mudaram para lá no intuito de criar seus filhos lá. sim. Só que o bairro é tão legal que os pais, indo visitar os filhos, começaram a se mudar também. E agora, no segundo semestre, eles vão lançar um empreendimento específico para o sênior, porque tem tudo aquilo que eu falei no início: localização, acessibilidade, estar próximo da família. É muito bacana, né? É. Não, e é um bairro que casualmente, eu conheço, já Não é estive lá. maravilhoso? Ele é muito bem planejado e estruturado, então é muito bacana. Flávia, muito obrigado. Seja sempre bem-vinda aqui, vai ser um prazer te receber de novo. Mas a gente sempre acaba esse podcast dando uma mensagem para esse mercado inteiro de corretores que adorou te escutar. Então fale com eles sobre a importância de realizar sonho dos sêniors com moradia de qualidade. Olha, eu vou falar que o corretor tem uma responsabilidade muito grande, porque não importa, o empreendimento pode ser o melhor de todos. Se você não souber comunicar isso bem, você não consegue fechar a venda. Então, assim, abre a cabeça. Não vai tratar sênior como velhinho, coitadinho, vovozinha. Se você chamar vovó, vovô, acaba, não sei o quê. Dá uma repaginada no vocabulário, abre a escuta e fala sobre vida. Se você falar sobre vida, como é que o empreendimento, o local, não sei o quê, vai trazer vida para eles e eles vão conseguir realizar os sonhos deles, a venda está garantida. Olha aí, melhor do que isso. Gente, uma aula sobre sêniors, como vender e como morar. Muito obrigado, Flávia. Obrigada, Thiago. Valeu. Virando a Chave é um podcast oferecido por MRV & Co. e está disponível no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon. Assine no Apple Podcast e inscreva no YouTube ou favorite na Deezer. Assim você será notificado sempre que um novo episódio for ao ar. Se você estiver ouvindo no Spotify, deixe a sua avaliação. Foi um prazer ter a sua audiência. Nos vemos no próximo episódio.